reais o metro quadrado médio. A gente encontra muitas opções, por exemplo, em Pissarras hoje a 20, 21 mil reais o metro quadrado, quando você encontra, né, produtos de frente para o mar. E em Barra Velha você tem ainda opções a 13, 14 mil reais o metro É quadrado. fantástico. Então, Para isso investir aí é mostra. sensacional. E são cidades que estão muito conectadas, né? Por exemplo, você sai hoje de Barra Velha entre Pissarra, você não sabe, né? Aonde é o limite, onde não é. Hoje aquilo ali é uma coisa só, né? Eu diria que a gente deveria cada vez mais impulsionar todo esse litoral em conjunto ali para a gente levar isso cada vez para o mundo, né? Para outros países virem conhecer, né? Nós temos esse trabalho, inclusive, de a gente sempre vender a cidade antes de vender a Roga, depois vender o produto. O primeiro trabalho é mostra a cidade. Acontece muito conosco Segundo, ali a também. empresa. Claro. Terceiro, o produto. Então, é uma linha, uma sequência que você tem que ter para poder conseguir movimentar. Isso tudo traz muito desenvolvimento para os lugares. Né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente passa e vê o canteiro de obras que é, né, de Barra Velha a Penha, pô, é a Não, coisa mais linda, é cara. coisa linda de Coisa ver, né? linda. A gente vê a cidade prosperando, vê as coisas, né, gerando desenvolvimento, trazendo mais infraestrutura para aquelas pessoas, né, e cada vez mais com projetos legais. A gente espera que daqui 5 anos ali seja um cenário completamente diferente do que a gente está vivendo hoje. E quem está adquirindo suas unidades aí, da Roga principalmente agora, vai ver e vai estar com um sorriso aí bem grande. Vou ter que cobrar um merchan aqui, cara. Brincadeira. A gente, nesses anos de Águia aí, nós vendemos quase, né? Já passamos de 3 bilhões de reais em vendas. A gente vem acompanhando esse crescimento, né, cara? Porra, Da Roga, fantástico, do que tá fantástico. acontecendo, dessa parceria que deu certo. E as duas crescendo juntas. Isso né? Isso que é bacana. muito, Juntos. é muito legal, né, Thales? Ver todo esse crescimento aí. Mas para o pessoal que está nos vendo, às vezes ele é de São Paulo, nós atendemos muitos clientes de São Paulo, Bastante. Curitiba. Agora, recentemente, de uns anos para cá, a gente está vendendo muito para fora do país, se você tem acompanhado lá também. Uhum. Por que Santa Catarina na visão do Thales? Perfeito. Eu vou responder minha pergunta. Minha pergunta ela vai ter muita influência com base na visita que eu tive em São Paulo na semana passada. Perfeito. Eu tive uma oportunidade para São Paulo, fui num evento exclusivo do Santander e também teve um do BTG. E ambos os eventos a gente conversou com muitas pessoas, normalmente ali os diretores, né, os vice-presidentes e presidentes dos bancos, das instituições. E hoje Santa Catarina é a menina dos olhos no Brasil. E quando eu falo Santa Catarina, primeiro é o estado de Santa Catarina, né? Sim. É um estado que ele é próspero, quando você para Muito analisar, próspero. né? Você tem muita indústria aqui, você tem um trabalho sério, quando a gente compara com outros locais, outros estados, um trabalho político também sério. E isso tudo ajuda a influenciar. Quando a gente para analisar a nossa região, vamos parar para analisar a nossa região aqui. Que lugar do Brasil você tem 4 aeroportos, né? Pra você poder, num raio de 150 quilômetros, né? Onde você tem 4 aeroportos? Pô, aqui a gente tem Navegantes, Curitiba, Joinville e a gente pode considerar o de Florianópolis, que está muito próximo. E Tá as bem pessoas usam ele para vir de São Paulo, chega em Floripa e vem subindo. E sem contar, para quem precisa, tem o Costa Esmeralda ali, Também, que é o particular. particular, mais um. Eu estou falando usado, para né, voos comerciais. Então, a gente para analisar o cenário de portos. Quantos portos nós não temos aqui no nosso raio também de 150 quilômetros? Cara, é muita riqueza. É né? muita E um acesso fácil. Isso tudo faz com que a gente realmente tenha um grande diferencial. A começar por essas informações de infraestrutura de chegada. Né, Thales, a questão da beleza natural, da segurança. É o complementar, Cara, é o que eu ia falar. Poxa. Eu comecei por esse racional e aí a gente entra nesse outro viés. Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil, né? Hoje, ainda espero que a gente continue tendo por muito tempo, né? Porque eu já vivenciei outras cidades que às vezes não conseguiu segurar, mas aqui tenho certeza que nós vamos conseguir segurar esse grau de segurança que nós temos, né? De você poder caminhar na praia, você poder deixar suas coisas na areia, mergulhar, voltar, tá tudo lá. Isso é incrível, né? Isso em outros lugares não existe, as pessoas nem fazem, elas nem pensam na cabeça, nem passam na cabeça dela. Eu estava nos Estados Unidos, né? Tô nessa transição aí. Eu tava conversando com um pessoal lá, e aí o cara era um grande executivo de banco em São Paulo, e tava lá, hoje ele mora em Orlando, e ele tem uma empresa de limpeza de piscinas, assim. Uhum. E aí eu comecei a ganhar o cliente, ele foi na minha casa para conversar comigo lá, tal, batemos um papo. E eu falei para ele, cara, por que te trouxe para Orlando? Aí ele falou, né? Cara, poxa, aqui eu tenho qualidade de vida, eu tenho segurança. Aqui para mim, poxa, eu posso ir na rua, eu posso andar com Rolex, aqui eu não tenho preocupação de andar com meu celular na rua. Daí quando ele acabou de falar, eu falei, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que você tem aqui em Orlando
nós temos em Santa Catarina. Falei, nós podemos ir na praia tranquilo, nós podemos caminhar, não precisa de carro blindado. Falei, é uma tranquilidade, uma segurança incrível que as pessoas buscam lá fora do nosso país. Hoje, um Orlando, outros lugares fora do Brasil, que nós temos aqui. É um privilégio, realmente. Santa Catarina É tudo isso. tá de E parabéns. aí a gente tem esse excelente nível de segurança. Nós temos um excelente também nível de educação. E um excelente nível de saúde. Nós estamos numa região realmente muito próspera e que a gente costuma usar um indicador que é a Faria Lima. Normalmente no mercado financeiro o pessoal fala, mas a Faria Lima já está vendo isso? E hoje a Faria Lima está vendo Santa Catarina. A Faria Lima está cada vez mais de olho na nossa região, né? Principalmente os principais investidores. E isso tem realmente trazido aí um caminhão de recursos para cá também. Muito, né? Acreditando no potencial que ainda temos a explorar, né? Em todo esse cenário que a gente falou, em todas essas regiões aí do nosso estado que realmente tem muitas oportunidades. Sensacional. Pepe, próxima pergunta. Na verdade, Thales, aproveitando já que tu está comentando, o Thales ele chegou em 2018 aqui na Roga, né? Então a Roga era um cenário. Exatamente. Certo? Era um cenário, bastante apartamento popular. Era uma empresa de 170 milhões de VGV ano líquido, né? Hoje a gente já bateu 1 bi de VGV líquido, olha né? só. 2023. Então existiu tanto a parte do crescimento, né? Crescimento com a própria empresa no setor de pessoas, departamentos, mas também a tecnologia dentro da construção, né? Porque a gente via uma Roga lá atrás e hoje já está, se eu não me engano, na 6ª geração de construção. Então conta para nós um pouquinho como é que está essa pegada da Roga com relação à tecnologia, à obra. É importante até para a gente saber. Legal, Pepe. Assim, para a gente termômetros para saber como nós estamos, a gente se baseia em prêmios que a gente participa para saber como que está o nosso nível de tecnologia, nosso nível de maturidade, de qualidade, de construção. E eu posso trazer para vocês, por exemplo, premiações da Abrainc e da CEBIC, que são as duas maiores entidades hoje dentro da construção civil. A Abrainc é a Associação Brasileira das Incorporadoras, a CEBIC é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E nós fomos campeões, né, nos 2 programas de inovação em relação ao método construtivo no ano de 2022 e no ano de 2023. Isso então foi muito positivo para a gente. Um outro grande marco que a gente tem foi ter conseguido o selo NDT1 da Caixa, que é o nível de desempenho técnico 1 da Caixa, que é um selo muito restrito a pouquíssimas construtoras no Brasil. A gente vê hoje construtoras renomadas, até mesmo listadas em bolsa, que não tem o selo 1, tem o 2, tem o 3, que são inferiores. Então isso para a gente é motivo de muito orgulho. E, sem dúvida alguma, a gente trabalha por geração de produto. Como que funciona, né? A gente entrega o produto, lança, na primeira a gente lança, tem a percepção do cliente durante o momento que ele comprou, né, da execução da obra e dele morando. Então, a gente vai retroalimentando as necessidades que o cliente tem baseado nas experiências que eles vivem, né? Então, assim como o telefone celular, que a gente tem lá o iPhone 13, vai para o 14, 15, que eles vão acompanhando com relatórios para saber o que pode ser melhorado, o que a população está buscando. É um feedback, então, do próprio morador. 100%. Todas as gerações de produto nosso, a gente avalia e estuda, escutando o nosso cliente para saber como a gente pode mudar e como a gente pode melhorar. Então, por exemplo, uma das nossas linhas de produto, que é o Urban Club hoje, a gente fez um estudo, né, em cima dos clientes da geração 5 e a gente entendeu, por exemplo, que ter uma laje técnica para o equipamento das condensadoras do ar-condicionado, para aquela linha de produto, era algo que não existia no mercado. Não. A Roga chegou e botou, conseguiu criar, fazendo com que cabe no bolso do cliente. A gente conseguiu fazer uma integração da cozinha para sacada. Eu ia falar agora sobre isso. Então, isso aí ficou uma coisa que você não vê para esse ticket de produto, mas pensando no cliente. Então, são alguns exemplos, poderia citar vários outros, né? Alguns, às vezes, até imperceptíveis, às vezes, mas que trazem mais qualidade, que trazem mais conforto térmico, acústico. E a gente está sempre buscando assim. Então, hoje a gente investe muito nisso. Nós temos um comitê de inovação dentro da empresa, onde se tem 2 conselheiros, né? E vale ressaltar que a Roga hoje... hoje não, né? Já tem um tempo. Nós somos uma empresa que tem um conselho de administração independente, ou seja, o presidente do conselho da Roga, que é o Ernesto Reisman, é um profissional fenomenal. Né? Não preciso tecer aqui elogios para ele. E ele não é sócio da empresa. Então isso traz muita segurança, isso traz muito compliance, né? Traz muita governança, que é o que a gente mais tem buscado nos últimos tempos, né? Então, esse processo para você conseguir crescer, ter replicabilidade nas coisas, você precisa preocupar da governança, você precisa preocupar com processos,
para que tudo isso seja padronizado e você consiga escalar. Se você não organizar a casa nesse ponto, dificilmente você vai conseguir escalar, porque você vai falhar em algum momento. Você vai falhar, seja na operação, seja num atendimento com o cliente. Então, isso são pontos que a gente tem cada vez mais olhado com um olhar diferente, trabalhando as gerações baseado nas experiências que os clientes têm, onde a gente consegue retroalimentar e, ao mesmo tempo, a nossa área de inteligência de mercado, analisando tudo que é tendência. Vai buscando as tendências e tu tá tendo internamente o feedback encaixar. E mais o externo através da experiência lá fora. E com isso a gente vai desenvolvendo os novos produtos. Então, por exemplo, a geração 7 da Roga já está em desenvolvimento.